Então tá, meninas, família CMC, boa noite, sejam bem-vindos à nossa mentoria ao vivo. Hoje o nosso propósito é falar brevemente, assim, alguns minutinhos sobre o papel do professor na educação das crianças, né, bem específico ali nas aulas. Então, quem tem criança em idade pré-escolar, não começou as aulas ainda, vai ser uma mensagem boa, já vai se preparando. Mas eu vou falar bem brevemente, porque na plataforma a gente tem uma aula só sobre o papel do professor, uma aula que foi gravada há um tempo atrás, quando eu e a Janice fizemos um curso, né, uma introdução ao método Charlotte Mason, talvez algumas de vocês já tenham visto essa aula um tempo atrás, e é uma daquelas aulas, acho que o vídeo em si tem 20 e poucos minutos, bota lá no... Eu falo para a Janice, eu boto os vídeos dela mais rápido, porque ela fala mais devagar, eu falo muito rápido, então eu boto ela mais rápida, ela não se importa. E também, então, tem essa aula lá na plataforma, eu vou mostrar para vocês onde está. E também na aula que a Lise deu, aquele aulão, assim, que ela falou do método, ela também tocou no papel do professor. Mas eu acho que eu vou compartilhar a tela. Eu só fiz umas anotações, mas se eu compartilhar a tela, eu não me perco. Aí eu consigo ficar com tudo aberto e não me perder. Então, a gente vai fazer isso nos primeiros minutos e do nosso tempo juntas, e após a gente vai abrir para as dúvidas de vocês, e a gente espera poder desfrutar desse tempo juntas. Então tá, deixa eu ver aqui como é que eu compartilho a tela. Ai, meu Deus, o botão está verde na minha frente, eu não conseguia ver ele. Ok, meninas, eu tirei isso aqui dos slides que a Janice apresentou, tá? De uma forma geral, quando a gente, né, estuda... O que tá essa coisa? O método da Charlotte, a gente entende que ela fala sobre os 4 agentes no processo da educação, tá? O professor com letra maiúscula não é o pai nem a mãe, tá? Talvez, desculpa, eu não estou querendo ofender ninguém que tenha formação nessa área, mas o professor com letra maiúscula é o Espírito Santo, ele é o educador supremo dos nossos filhos, né? E eu até coloquei aqui essa citação do volume 2 para nos lembrarmos, né, que Deus ele instrui cada criança de vocês, né? Ele não trabalha assim como é que ela fala? Em substantivos de multidão, é cada indivíduo, e não só as nossas crianças, nós também, né? Nós, nossos maridos, cada indivíduo recebe essa instrução direta do nosso educador supremo, né? Então, eu acho essa citação tão boa, tão maravilhosa de ter assim na minha mente toda vez quando eu me sinto frustrada, que não vai dar certo, que não está dando certo, mas enfim, então a gente começa cooperando com o Espírito Santo, né? Eu vou falar mais um pouquinho abaixo. Então, um dos agentes, né? Esse diagrama tem, acho que a gente até colocou os slides da apresentação dessa aula, então dá para imprimir, dá para deixar à mão, o que vocês acharem melhor, né? Então, o outro agente na educação são as ideias vivas, né? Que são um organismo espiritual, como a Charlotte Mason compara, né? Com uma semente, que a semente é plantada e cresce, mas para esse crescimento acontecer, essa semente precisa de cuidados, né? Então, as ideias vivas vêm através dos livros vivos, que a gente já discute bastante aqui, tempo na natureza, observação das coisas do cotidiano, os eventos que acontecem ao redor do mundo também são a atmosfera que as crianças vivem, né? E tem aquela famosa citação da Charlotte, do volume 1, que ela fala, né? Uma manhã sem ter recebido uma ideia é uma manhã, é um dia desperdiçado para a criança, né? E então, esse é o segundo agente. Terceiro agente da educação é a própria criança, é o próprio aluno, que precisa fazer o trabalho de aprender, né? Que ele precisa realmente estar envolvido em todos os sentidos na sua educação, né? Ele vai desenvolver através do educador supremo, das ideias que o Espírito Santo está trazendo, através dos materiais, da atmosfera, do tempo na natureza, tudo isso, tudo que faz parte do currículo, né, que a gente fala, tudo isso vai ajudar a criança a não só receber de forma passiva, né, ela não vai estar ali recebendo de forma passiva e regurgitando numa prova, numa folhinha, ela vai estar trabalhando naquela ideia, ela vai estar digerindo, ela vai estar ruminando, por isso a gente tem a narração, né, a narração não foi inventada pela Charlotte, mas ela observou
como que as crianças aprendem melhor? Qual é o melhor jeito de aprender? Quando a gente ouve alguma coisa, lê alguma coisa, e consegue processar aquilo e colocar para fora de algum jeito, seja oralmente, escrito, enfim, todas aquelas formas que a gente faz, né, de uma narração criativa, a criança vai então adquirir aquele conhecimento, né, a partir daquela ideia, daquele contato que ela teve com aquela ideia inicial, né? Então, eu coloquei ali que a narração é o ruminar nas ideias, é o que o professor, com letra maiúscula, trouxe para ela naquela lição. Então, a criança faz o trabalho, né? Eu vou continuar aqui a sequência de pensamentos, né? A mente da criança precisa agir naquela ideia de alguma forma, então ela precisa colocar para fora de alguma forma, e esse é o trilho para o caminho da autoeducação. E agora, o último agente, eu não estou colocando, não é uma ordem assim, né? Eles são interligados, entrelaçados, mas vem o papel dos pais, né? Que o papel dos pais vai conectar com todos os outros agentes, todos eles estão conectados, mas os pais são aqueles que inspiram, que guiam, que discernem, né? Eles são os facilitadores que preparam o banquete, os cozinheiros da refeição, em todos os sentidos. Eles deixam o professor, com letra maiúscula, né, com P maiúsculo, tocar os alunos através das ideias vivas que a gente serve para essas crianças, para esses jovens. Então, a gente tem os 3 instrumentos educacionais ao nosso alcance: atmosfera, disciplina e vida. E aqui eu deixei essa imagem, né, para lembrar que a atmosfera, um dos nossos trabalhos é criar essa atmosfera onde o Espírito Santo está agindo, onde o livro e o aluno podem trabalhar juntos com o melhor, né, da sua capacidade. A gente tem a disciplina, estabelecendo os trilhos dos hábitos, né, desde os hábitos de uma rotina até os hábitos intelectuais. E a vida, que são as ideias vivas que fornecem a estrutura, os materiais vivos, o amor por aprender. Na sinopse do método são os princípios, né? É que em inglês a gente tem a mania de falar a sinopse do método, mas são os princípios que a Charlotte escreve ali no início dos volumes, tanto do Pais e Filhos como no Educação do Lar. Eu estava refletindo sobre os princípios hoje, né? E eu pensei, eles são uma espécie de passo a passo, né? Para a gente entender o nosso papel como professor. A gente vai entender o que é uma criança, o que é a criança, que elas têm potencialidades e capacidades, né? E ali a Charlotte vai caminhando, ok, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, como que eu devo servir esse banquete. Então, é outra coisa que eu também, de tempo em tempo, leio, tenho em mente, são os princípios, né? A sinopse do método. Outra palavra que eu vou falar agora, mas que a gente vai um dia, em breve, ter um podcast só sobre isso, que é a inatividade magistral. Sem inatividade magistral, esse trabalho desses agentes fica conturbado. Basicamente, é a gente fazer a nossa parte e deixar a criança fazer a dela com a nossa supervisão. Não é a gente ficar o tempo todo dizendo para eles, ficar o tempo todo repetindo. Tem até uma história que ela fala no Pais e Filhos, da mãe que está lá chorando as lágrimas, que ela fica repetindo o tempo todo que as crianças não fazem isso, não fazem aquilo. Então, isso seria o oposto da inatividade magistral, tá? Imagina, uma vez eu assisti uma palestra de uma mãe explicando inatividade magistral, eu fiquei com essa imagem na cabeça. Imagina os extremos, né? Aquele pai super liberal que não coloca limite em nada, que simplesmente a criança faz o que quiser, deixa a vida me levar. Aquele pai, aquela mãe, tá? E aquele outro extremo, que controla cada minuto da vida da criança. A criança não consegue ter um pensamento sozinha. A inatividade magistral é ali no meio. É uma espécie de equilíbrio. E todo o trabalho que a gente está fazendo através da atmosfera, disciplina e vida, está promovendo a criança a entender o que é autoridade e obediência. E a criança que entende autoridade e obediência vai escolher obedecer porque ela sabe que é o certo, mesmo quando a mãe não está olhando. E eu tenho, assim, inúmeras histórias aqui em casa que quando os meus filhos fazem alguma coisa que eles não deveriam estar fazendo, de alguma forma eu fico sabendo. É o Espírito Santo agindo. Aí eu digo, mãe, filhos, a mãe tem olhos atrás da cabeça. Tudo. Eu falo para eles, a mentira tem perna curta, essas coisas que a gente cresce ouvindo realmente são, porque eu falei, não adianta, não adianta. Então, assim,
Claro, não tô falando que eles fazem isso o tempo todo, essas malcriações, né? Mas coisas assim que às vezes eles fizeram sabendo que não deveriam estar fazendo. Mas nada extremamente assim, meu Deus. Então, a inatividade magistral é isso: a gente prepara o banquete, mas a gente não mastiga a comida para dar para as crianças, a gente deixa eles mastigarem, eles digerirem o seu alimento. Nós somos responsáveis por promover esse banquete rico, variado e regular, né? Não deixar a criança só comer doce o tempo todo. Mas lembrar que o doce, de vez em quando, não tem problema, contanto que a gente tenha essa dieta rica, balançada e regular, que vai dar certo ali com a minha criança, né? Às vezes a gente sabe que às vezes um livro dá certo para um, outro livro não dá certo para o outro, mas a gente sabe que esses são os nossos parâmetros, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes nesse trabalho, né, nesse nosso papel como professor, é a cooperação com o Espírito Santo em tudo, desde a escolha dos livros, da rotina, da necessidade de cada criança, de fazer aquelas avaliações no fim, né, do termo escolar, tudo isso a gente trabalha em cooperação. Eu até compartilhei um vídeo semana passada no Telegram, e essa semana vai ter outro, falando daquele momento que eu estava ali, o meu filho estava com a vontade fraca, o que que eu faço? Eu posso ter uma oportunidade de ajudar ele, ou eu posso simplesmente me irritar e deixar tudo para trás e tudo bem, né? Então, ali realmente eu parei e falei: Senhor, eu preciso do teu auxílio agora. O Espírito Santo me traz aquela inspiração. E naquele momento eu tive uma ideia que eu não tinha planejado de fazer para aquela lição, tá? Não vou dizer que isso é 100% garantido para todo mundo. Isso depois tu pode falar aí das tuas experiências, senão eu vou ficar sem crédito aqui. Mas assim, a gente entender que vão acontecer momentos no nosso dia a dia, seja no homeschool, seja em qualquer outro momento, que a gente tendo a nossa dependência no Espírito Santo. Eu já tentei várias vezes fazer com as minhas próprias forças, e eu vi que não deu certo, deu muita frustração. E claro, eu não acerto o tempo todo, gente, não é acertar e errar, né? Mas é ali naquele momento decisivo, é eu lembrar de mandar ele fazer outra coisa, para ele trocar de pensamento e para eu trocar meus pensamentos, para eu substituir pensamentos que não são bons, que não são de Deus, e lembrar que aqui o mais importante do que cumprir a lição de geometria é ajudar na formação do caráter do meu filho. Então, essa aula completa que eu falei para você sobre o papel do professor está na plataforma, no módulo Aprofunde-se, na semana do desafio 8, que é Entenda e Pratique o Currículo Charlton Mason. Aí eu coloquei o título da aula é o mesmo, papel do professor durante a aula. 20 minutinhos de áudio. Então tá, eu deixei aqui uns lembretes para eu lembrar depois, no final. Mas agora é a vez de vocês falarem, meninas. Se não concordarem com o que eu falei, ficou com dúvida, fiquem à vontade. Se a Elise puder dar uma credibilidade aí para minha fala. Mari, não tem nem o que falar. Você explicou muito bem. Eu não sei se essas meninas tiverem alguma pergunta mesmo, porque eu entendi muito bem, eu acho que ficou bem claro. Obrigada. Mas às vezes, porque eu lembro no início da minha jornada homeschool, eu ficava tão nervosa, tão ansiosa, assim. Gente, eu tenho gravado até hoje a primeira avaliação que eu fiz com meu filho, com o Eric, meu ratinho de laboratório, né? O primeiro filho é o nosso experimento. Eu tenho. E ele fala, eu perguntei, eu nunca vou esquecer esse momento da minha vida. Eu fiz uma pergunta de uma história que a gente leu sobre o William Tell. Eu falei, gente, William Tell, olha que história me marcou. O pai foi lá, tirou de arco e flecha a maçã. Eu falei, como que não? Eu falei, então conte. Ele, não lembro. E eu, como tu não? Eu tenho gravado, eu comecei a bombardear o guri de pergunta, não preciso dizer mais nada, que depois da Lisa me acabou e o coitado. Tivemos que trocar de pensamento e passar um bom tempo longe desses pensamentos. Mas assim, né, são coisas que eu falei, gente, Essa questão da gente permitir o Espírito Santo que guie, eu acho que é o grande diferencial do método, sabe?
Nos outros métodos você não vai ver isso. Qualquer outro método, sei lá, seja clássico, tradicional, o estudo de unidades que fosse, não vai ter isso. Se a criança não souber, o que a mãe vai fazer? De novo, vai explicar de novo, vai ler de novo. E aí, uma vez eu estava falando com as mães, eu estava falando com um grupo fechado de mães, não sei se foi aqui na comunidade ou no Caminho Vivo, já não lembro mais. Mas que é complicado a gente falar sobre isso, até abertamente, porque a impressão que as pessoas têm é que tudo bem se seu filho não aprender, né? Então, tudo bem se seu filho não souber nada, terminar a escola e não souber nada. E é isso, mas não é isso. Não é isso. Não é tudo bem meu filho não saber nada, não é tudo bem meu filho não estudar. É tudo bem o meu filho não lembrar aquele conteúdo que eu julgava importante, sabe? É tudo bem se meu filho não for expert em matemática, é tudo bem se meu filho não souber 500 poemas decorados, é tudo bem se meu filho não lembrar o nome de todos os reinos dos seres vivos e tal. É tudo bem, entende? Mas num outro método, num outro lugar, não vai ser tudo bem se seu filho não souber. E aí a questão não é o quanto a criança sabe, mas o lugar onde, o quão espaçosa é a sala onde ela é posta, né? Então, eu acho que quando a mãe pega esse insight, quando a mãe entende isso, ela entende o método da Charlotte, o diferencial, e aí acaba que negócio, qual que é a diferença da Charlotte com o clássico, que tem como juntar a Charlotte e clássico? A gente tem como juntar as atividades da Charlotte e do clássico. Tem como, totalmente possível. Você pode fazer todas na sua casa, todas as do clássico e todas as da Charlotte. Tranquilo. Agora, a essência daquilo, o porquê de você faz aquilo, o porquê de como você faz, não tem, porque não tem isso, não tem Charlotte isso em outro lugar, sabe? E aí, quando a gente tenta falar isso abertamente, as pessoas não estão preparadas para ouvir certos conceitos, então a gente às vezes nem aprofunda tanto nisso, sabe? É só para as famílias da mentoria, né, Liz? Que a gente já vem preparando faz tempo. Já estão assim, já não estão se alimentando mais só de leite, já pode comer comida. Aí a gente fala mais. É, mas como a Lizzie falou, esses insights que a gente vai, esse tato que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, né? E também, assim, só para encorajar aquelas mães que têm crianças já mais velhas no método, né? Vai vir. Acho que às vezes até vem mais rápido, porque com uma criança mais madura, a gente consegue ter uma conversa, né? Com uma criança de 6, 7 anos, 8 anos, às vezes é complicado, né? A gente realmente precisa trocar, mudar o pensamento, parar aquilo, para ela ir correr um pouco, te gastar aquela energia, né? Enfim, e não, e como a Lizzie falou, não é tudo bem, é lembrar, se precisar, anota no caderninho ali o problema, a reação, algo que vai te ajudar a lembrar e refletir sobre isso depois, para poder pensar, ok, nessa lição ou nesse momento do dia, quando isso aconteceu, a reação foi essa. Aí tu começa a perceber, mas quando os meninos eram nenês, eu fazia aquela, registrava, né? Quando é que dormia? Até descobria ali uma. Aí quando eu descobria, mudava todo o ritmo. Não, mas assim, eu descobria como é que se fala? Enfim, um ritmo, né? Então, durante o dia, volta e meia eu mostro ali rapidinho, às vezes é 5 minutos que eu passo, acaba amanhã, ou durante a manhã eu vou anotando assim. Eu até quero falar sobre isso depois, sobre essa forma específica de registro, né? Porque eu sei que quando a gente fala em registro, existe aquela necessidade de registrar pela situação atual que vivemos hoje. Precisamos registrar, mas também tem um registro que precisa ser feito com relação a esses detalhes, né? De como que a criança reagiu a certas coisas para a gente poder tratar, né, seja o que for o sintoma daquilo que está causando aquela reação, né? Se a criança está sempre mal disposta, não quer narrar nunca não, né? Mas não quer narrar, então o que está acontecendo no meu dia, na minha manhã?
ela tá indo dormir no horário, não são todos aqueles trabalhos de detetive que faz parte da descrição do nosso trabalho como pai e mãe, nós somos detetives, e também para nos ajudar em oração, né? Ajudar a buscar do Senhor o que que eu preciso estar fazendo nesse momento com essa criança, né? E eu vejo assim, na minha experiência como mãe, né? Meu maternar, que não é dos mais longos, né? Mas chegando nos anos da adolescência já, esse no meio desse ano, é, é poder perceber e quando eu tiro esse tempinho para refletir sobre, né, o comportamento, atitude, né, não é de crianças perfeitas, mas se nós estamos fazendo progresso, né, naquela, por exemplo, um hábito aqui em casa, um hábito não é, é um hábito de ordem, que é guardar as coisas depois de usar. Gente, eu acho que é um hábito que a família inteira está trabalhando há anos. Aí eu converso com outras amigas, elas, aqui em casa também, a gente tem essa. Eu falei, tudo bem, há esperança, né? Mas aí toda vez eu penso, ok, os meninos, a gente tinha uma rotina quando eles tinham 7, 8 anos, 9 anos. Agora, com um com quase 13 e o outro com 10, o ritmo da nossa vida está diferente do que era antes. Então, eu preciso estar atenta a isso e me lembrar que o que eu fazia há 5 anos atrás, provavelmente não vai estar muito certo agora. Vai, Lê, pode falar. Opa, aqui. Eu tenho uma dúvida, que é até onde eu posso ir com as perguntas na narração. Porque eu tenho um aqui que o mais comum dele é falar, não me lembro. É a Uhum, primeira resposta. Não me lembro, não sei, não me lembro. Mas eu sei que se eu começar a fazer pergunta, ele vai me responder as perguntas. Mas daí já não é uma narração, aí é um questionário. uhum. Então, eu tenho tido essa dificuldade de saber até onde eu posso ir com as perguntas que eu faço. Né? Tipo, eu tento fazer perguntas gerais. Então tente lembrar como começou, como que foi, como terminou, e não tantas perguntas específicas, assim, para ver se sai mais detalhe. Eu sei que se eu perguntar detalhe, ele acaba respondendo, mas eu acho que não é esse o objetivo da narração, não sei. Uhum. Lizzie, tu Então, quer... Não, uma ótima pergunta, Lê, porque a narração é um hábito, é um processo. Tem degraus a subir, às vezes um degrau para o outro é meio diferente do próximo. A questão da narração, a gente trabalha muitos hábitos quando a gente trabalha a narração, e são hábitos que a mãe deve estar atenta. Então, em primeiro lugar, a gente deve se atentar se a criança está prestando atenção. E então, se você já está tendo essa dificuldade, né? E é comum, gente, esse negócio de eu não lembro é muito comum. Agora as minhas já estão maiores, e o meu menino mais novo, que está começando agora, ele é mais de falar. Então, ele é mais do. Não, fala menos, meu filho. Agora as meninas eram mais do não lembro, não lembro, não lembro nada. Então, foram uns anos de treino aí, até elas falarem. Então, primeiro o treino da atenção. Às vezes a criança está totalmente dispersa e ela realmente não consegue falar depois. O que não parece ser o caso do seu menino, né? Já que quando você pergunta, ele fala. Então, mas falando já para outras mães. Então, observe se eles estão prestando atenção. Você pode, quando for começar a ler, falar: olha para mim. A mamãe vai olhar para você e você olha para mim, tá? Isso é uma forma de a gente manter ali a atenção da criança e a nossa na criança, né? Porque se a gente se distrai, ela se distrai também. E depois eu vou perguntar para você narrar. Segundo ponto, demonstra muito como anda a nossa autoridade em casa, né? Então, é só na hora da narração que ele fala que não vai fazer aquilo que você está pedindo, ou acontece várias vezes? Então, talvez seja isso é uma suposição, tá? Não estou só levantando pontos, porque eu sei que aconteceram aqui em casa. Trabalhar a questão da autoridade, da mãe pedir uma coisa e a criança responder. Às vezes ela não quer responder, não é porque ela não lembra, é porque dá trabalho narrar, é porque ela tá com preguiça, é porque ela quer fazer outra coisa, ela quer que a lição termine logo, ele quer ir embora, quer sair da mesa. Não vou responder, né? Então, trabalhar a questão da autoridade. Não,
você vai responder porque a mãe pediu você para responder essa pergunta e você deve obedecer. E essa questão da autoridade, ela se reflete aqui na escola, ela tem que ser corrigida na escola, né? Então, se for uma questão de autoridade, tem que chamar atenção ali, mas você não vai conseguir trabalhar só ali. É todo um conjunto de hábitos para se trabalhar que você vai ter que revisar no dia a dia da sua criança, se ela realmente está te obedecendo quando você faz um pedido. E o terceiro ponto voltando às perguntas mesmo para ajudar, porque às vezes a criança tem a intenção de narrar sim e só falta uma ajudinha. As perguntas você pode fazer sempre que forem abertas, tá? Você pode fazer perguntas que forem abertas. Então, aqui em casa eu não sei se seria, porque vai muito do jeito como o tato que a gente tem com as crianças, né? A minha falava bem assim, eu não sei, eu não lembro, eu falava, lembro assim? Lembro assim, eu sei que você lembra. Aí eu falava pra ela, tanto que se eu fizer uma pergunta, você vai me dizer a resposta. Eu sei que você lembra. Aí eu falava assim, por exemplo, eu li uma história X, eu falava, a história é sobre coisa Y? Ela, não. Eu falei, então você sabe. Os meus é Então assim, você eles sabe. falam, eu não lembro. Eu falo, não, mas a mãe só quer saber o que tu lembra. Mas também nessa linha. Né? Desse naipe. Então, assim, você pode sim perguntar, trazer o nome das pessoas, tá? Então, nós lemos sobre fulano de tal e o que o fulano de tal estava fazendo hoje. Então, essas coisas. Como você acha que ele se sentiu? Você acha que pedir uma crítica sobre a ação também é possível? O que não é legal fazer? O que não é legal fazer? Então tá, fulaninho de tal viajou para uma cidade chamada, e a criança responde com uma pergunta. O nome da pessoa que a gente leu e a pessoa responde com uma pergunta, com uma palavra, né? Desculpa, responde com uma palavra. O ano que isso aconteceu e ela responde com uma palavra. Então, tudo que ela conseguir responder com uma palavra não é uma boa pergunta a se fazer, tá? Ela sempre tem que desenvolver um pensamento, desenvolver uma frase, pensar na sequência lógica dos fatos, né? Então, você perguntar sobre um fato que aconteceu não te leva a pensar na sequência. Diferente de você perguntar bem assim, depois que ela foi lá na cidade, ela passou por que lugar antes de chegar em casa? A criança vai ter que pensar na sequência dos acontecimentos para te dar aquela frase. Então, não é mais uma palavra de resposta, entende? Então, essas coisas a gente pode fazer. Diminuir um pouquinho sempre o tamanho do texto da narração. E aí, se a gente percebe que a criança... A gente pode conversar essas coisas. Eu converso aqui em casa essas coisas com os meus filhos, sabe? Eu não sei se a Charlotte recomenda assim, mas eu converso no sentido de que eles entendam o método. Eu vou falar, eles não sabem. Aí eu falo, tá bom, eu vou continuar lendo e agora eu vou ler um trecho menor para você me narrar. Então ele já sabe que eu vou ler um trecho menor. Leia o trecho menor. Aí ele vai, e você vai prestar mais atenção. Você sempre presta mais atenção. Aí eu leio um trecho menor e repete. Bem, aí eu falo, você dá conta de ler um trecho maior, o próximo vai ser maior. E aí eu já leio um trecho maior. Qual que é o limite? O tempo que você gasta, tá? Você vai lá ficar fazendo várias perguntas, ultrapassou o tempo da lição. Eu acho ali que se a gente faz umas 2, 3, até 4 perguntas, se a gente fizer mais que isso, não faz sentido, a gente vai estar puxando a narração deles. Eu acho que aqui em casa também, aqui em casa aconteceu isso. Para algumas vezes a gente vai ter que acabar dispensando a narração, no sentido de que, olha, agora, para a gente não ficar repetindo lição também, ou se prolongando muito. Por exemplo, assim, eu falo, você não se atentou o suficiente para poder me dizer a narração. Então, na próxima leitura, você, por favor, preste atenção. Então, às vezes, eu dispenso a narração nesse caso. É claro que aí eu avalio a próxima leitura, né? Não dá para dispensar sempre, isso é só treinamento do hábito. E às vezes,
talvez nesse caso aí da criança conseguir narrar e ficar falando que não sabe, que não parece ser falta de atenção, é válido uma boa conversa com a criança. Meu filho, é o seguinte, vamos pôr os pingos nos is. É a narração que a gente trabalha, essa é a sua escola, e é assim que você tem que ser, e você não vai se levantar da mesa enquanto não narrar a lição tal. Pronto. Às vezes vale uma bronca, às vezes vale um puxão de orelha, de que ele tem um dever a cumprir, que ele tem que cumprir. E muitos elogios, no sentido de que, olha, você dá conta, sim, de narrar, você consegue, sim, você é bom de falar, né? Então, eu sempre falo, elogie as narrações espontâneas, né? Então, aqui em casa, eu já falei muito. Eles vêm com aquela história toda me contando, ou um livro de leitura livre, eu falo, nossa, que narração excelente, você está narrando muito bem. Agora eu quero ouvir essa narração na lição de geografia. Porque, nossa, nos livros de literatura aqui, saem umas narrações assim que eu tô aqui ocupada e a cabeça pensando nos problemas e o menino tá, mãe, aí não sei o quê, e eu não quero deixar de prestar atenção, né? Para não ser rude, para não ser desinteressada no assunto que meu filho gosta, porque eu sou mãe, né? Tem que manter um vínculo, tem que ouvir o que ele gosta. E aí ela tá, mãe, aí fulano de tal, e leu o livro tal, e aconteceu tal, e eu gostei dessa parte, porque eu quero saber o que vai acontecer na próxima. E eu falo, olha que narração boa. Gente, tá ficando boa de narração essa menina. Eu quero ouvir essa narração em outro momento. Enfim, elogiar bastante. Então, acho que é isso aí. Conferir se eles estão prestando atenção, conferir se o tamanho do texto está legal, corrigir maus hábitos no sentido de obediência e de não responder mesmo, conversar que é importante a narração e sempre elogiar quando ele fizer bem feito. Acho que foi esses pontos aí, resumidamente, que eu passei. Narrando a resposta. Eu não tenho nada para acrescentar. Acho que é isso. Outra coisa que me veio na cabeça é só para complementar um pouco o que a Liz já falou, é excelente, assim, né? Porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a criança que está no início da educação, né, com os métodos, né? Eu acho que aqui a gente pode até dizer que não importa a idade, porque uma criança que vem mais velha e não desenvolveu o hábito de narrar, e eu já vi isso em experiência com alunos que eu já trabalhei de diversas idades, tanto na escola dominical quanto na co-op, que quando eu tive a oportunidade de dar aula para os mais velhos, que eram novos no método Charlton Mason, a gente precisa dar esse tempo para eles desenvolverem, né? Mas outra coisa, assim, com a criança menor, a gente, como a Annelise falou, tentar ajudar eles a treinar a narração em outros momentos do dia, né? Quando eles estão falando, contando aquela história, foram na casa de alguém, ou foram numa coisa que marcou eles. Conta pra mamãe o que aconteceu. Aí, quando chegar lá na hora de fazer a narração, eles dizem, não lembro, não sei. Mas lembra que tu me contou aquela história, o que aconteceu? É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, só me conta o que enfim, o que tu ouviu, né, nessa leitura. Mas é esse passo a passo. Engraçado que ver as experiências de narração nas COPs, né? A gente vê que as dificuldades são comuns das crianças, e as minhas aqui em casa era esse modelo aí. Eu não sei, eu não lembro. Chegava na COP, elas queriam mostrar que, sabe? Queria mostrar que era esperto, que era inteligente. Nossa, mas a narração sai bonita. Então é só para mãe, né? Porque tem aquela questão de eu estar com outras pessoas e querer manter a minha aparência, né? Que é uma coisa que eu conversei com as minhas também. Porque aí chegava lá na Copa e a narração saía assim impecável. Vamos sentar aqui e vamos conversar, que a gente não pode ser uma coisa fora, outra coisa em casa, né? Enfim, mas fica outros aprendizados aí também. São boas observações que o Maurício falou, a gente pode trazer e conversar com eles, uma conversa de acordo com a idade, né, com a maturidade de cada criança, para eles entenderem. Olha, não sei se tem algum escrito da Charlotte, mas eu acho importante a criança entender o que está sendo pedido dela nesse método. Eu lembro também de ter tido conversas com os meus filhos, até hoje, assim, né?
eu preciso explicar para eles, agora no nível onde eles estão, tudo isso que eles já trilharam, né, vai mudando, algumas coisas vão mudando. Então, eu preciso, para o meu filho entender, para não ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, né, no início do termo, no início do, sei lá, em algum momento ali, antes daquela coisa que vai ser diferente do que era antes, com relação ao método, né, eu preciso explicar para ele, ó, filho, agora é assim que vai ser feito essa coisa, é isso que eu espero de ti, eu te dou essa responsabilidade, ou enfim, né? Para eles crescerem, como a Lizzy falou, né? Tudo ali está naquele centro, né? Da autoridade, da obediência, né? Em tudo que a gente está fazendo com eles. Eu até estava ouvindo um podcast hoje mais cedo de uma mãe que foi treinada na escola, aquela escola que a Charlton Mason, não era uma escola, é tipo uma faculdade, a tradução que me dá é a faculdade, mas ela tinha uma escola para treinar governantas, mães, algumas, quer dizer, governantas jovens, né? E aí algumas dessas moças agora mães receberam esse treinamento e agora mães falando como esse treinamento delas. E uma delas falou exatamente isso. Engraçado que ela está falando assim, pós-Segunda Guerra Mundial e os problemas no mundo são. Falei, gente, essa mulher é atemporal, porque ela está falando de coisa que é o mesmo problema que continua. Essa coisa de liberdade, né? O que a gente entende por liberdade, que sem autocontrole não existe liberdade. Mas ela falou exatamente isso. Tudo começa, né, com esse entendimento de autoridade, que é um caminho que a gente precisa percorrer, né? Tem seus, enfim. Eu vou só ler aqui o que a Francine escreveu. Agora, Pode falar. antes de eu ler, o Mário, só um alento. Melhora, gente, tá? Eu acho que essa questão de compreender o método é legal, sabe? Quando eles estão maiores, você sentar e explicar. Essa é a nossa escola, é assim, é diferente. Eu falei, mas é claro que não foi uma conversa só. Foi até eles entenderem elas entenderem que é assim. Usei muito a escola regular de comparativo, né? Porque elas têm colegas que estão na escola regular. Eu falei, olha, escola regular, o método lá é cópia e atividade. Então, as crianças copiam muito texto, respondem muitas perguntas escritas. Aí é o método. O nosso método é assim. Eu, particularmente, acho bem melhor falar do que ficar copiando coisa de quadro. Eu acho, mãe. E aí, depois, quando entra a questão da narração escrita também, a narração oral, aí elas percebem que a narração oral tem algo mais difícil que a narração oral. E aí elas ficam, não, deixa eu narrar oralmente, né? Deixa eu narrar falando, porque elas percebem que há algo mais difícil ainda, e isso leva elas a querer falar mais. E a própria maturidade, né? Elas de obedecer, de cumprir seu dever também ajuda. Olha, eu arrumando a roupa aqui. De cumprir o dever ajuda. Eu ia falar mais alguma coisa, agora me fugiu. Enfim, vai ficando mais velha, vai ficando mais fácil. Elas vão narrando melhor, vão falando mais. Ó, Tereza tá convidada especial. Não, com certeza a gente tem que deixar a mensagem de esperança, melhora, né? Como tudo quando eu olho assim para trás, quando eu estava ensinando o meu caçula a ler, gente, eu estava pensando, meu Deus, isso aqui vai demorar uma vida. O meu mais velho leu praticamente sozinho ali. Eu fiz algumas coisas e não estava ainda certa do que eu estava fazendo, mas ele leu. E aí o caçula eu vim pronta, tinha lido tudo que a Charlotte falava sobre alfabetização, estava ali preparada. E aí falei, meu Deus, esse guri não vai ler nunca. Mas aí eu entendi que ele é uma criança que precisava desse tempo, porque ele queria ler quando tivesse na cabeça dele, quando ele tivesse com tudo perfeitinho, assim, alinhado. Ele não queria ler uma palavra, ele queria ler uma frase. Aí eu falei, então por isso que a gente percorreu esse caminho um pouquinho mais demorado, mas ele leu, e hoje ele. Hoje não, né? Nesses últimos dias eu reiniciei as aulas semana passada e eu fiz algumas mudanças, como eu falei para vocês, né? Eu avisei eles, a gente geralmente lia poesia juntos, mas eu resolvi, enfim, eu fiz algumas mudanças, como eu falei. Cada um vai ler a sua poesia. Então, terminou a lição da Bíblia, do meu mais novo, e eu dei o livro de poesia para ele. Instantaneamente, né, por causa do hábito, ele pegou, abriu e leu em voz alta.
E eu não estava esperando que ele fosse ler em voz alta, mas é que a gente tem o hábito de ler poesia em voz alta um para o outro, desde sempre, né? Poesia foi sempre algo compartilhado, e poesia é algo para se ler em voz alta, né? Porque tem a métrica, tem o ritmo, tem as rimas. E eu falei, uau! Eu falei, ok, esse deu certo. Então, lembrem, não esqueçam também de anotar as vitórias, né? Não só os problemas que precisam ser resolvidos, mas as pequenas vitórias daquela criança que resistia à narração. Então, olha, a gente falou pra caramba, não sei se tu quer acrescentar, quer falar alguma coisa, mas eu sei que daqui a um tempinho tu vai voltar nos contando um relato de vitória, né? E Amém, eu creio. Obrigada. esses ajustes que a gente faz, assim, outra coisa que eu percebo também na nossa. E é uma coisa válida, né? Não quero ficar repetindo o que a Liz já falou, mas às vezes a gente, em qualquer situação que não está dando certo, a gente já quer mudar, achar outra coisa, falar, não, isso aqui. Narração, ok, eu concordo com a narração, mas não está dando certo, eu vou buscar outra coisa, em vez de ser fiel e continuar ali na persistência e na perseverança, né? Eu confesso que das vezes que eu me busquei, tentei, gastei dinheiro com material, acabei não usando, aí eu vi que eu só precisava de um pouquinho mais de tempo e paciência para aquilo que a gente está trabalhando, né, frutificar. Eu vou ler aqui o relato da Fran, da Fran. Ela falou que teve uma experiência linda com o filho dela de 2 anos. Ele narrou a poesia que foi lida na co-op, ela nem pensou que ele pudesse está prestando atenção por ser tão pequeno, né? Eles são esponjinhas, né? Para todo mundo que encontrava ele, ele é bem falante e tem um outro filho que é tímido demais, daí ele tem mais dificuldade pela timidez até comigo. Essa questão da timidez também é outra coisa que a gente vai ajudando eles a vencer aos poucos, né? Então a gente também respeita a personalidade da criança, né? Como ele é, mas a gente trabalha para trazer todas essas potencialidades para fora. O meu filho mais velho, se eu for comparar o meu filho mais velho com o meu caçula, o meu mais velho é mais reservado, mas ele, quando narra, a piada aqui em casa é que ele narra, a narração dele é mais longa que o capítulo do livro. Ai, 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 então eu falo que nem a Liz, eu quero prestar atenção, mas ele não. Que horror, não, gente, não é assim. Meninas, perguntas? Vai lá, Eu Rafa, tenho, vai lá. na verdade, três perguntas, que agora você falou da narração, do tempo, a narração deles tem que ser no tempo que tá da aula, certo? Eu tenho que dividir esse tempo entre a minha leitura e a narração deles, né? A Isso. narração não pode tomar o tempo inteiro e nem ultrapassar esse Não, tem que tempo. achar o equilíbrio ali, né? Porque eu falo, às vezes se eles prolongam muito. Outra coisa que eu queria falar que eu acabei me perdendo um pouco nessa questão da avaliação, porque eu achei que eles estavam exaustos, dei a semana de folga antes, mas foi interessante porque eu fiz ainda uma avaliação, não consegui fazer todas, Uhum. e eu estava ouvindo o vídeo da Lizzie falando, né, e é impressionante como eles ficam empolgados, se preparam, né, não estão nem aí. Minha filha teve experiência de prova na escola, mas ela já não tem mais isso, né? Então, quando eles querem falar, e aí a minha dúvida na avaliação, tem problema um assistir a avaliação do outro? Não. O ideal é fazer separado, é que Hum, nem a narração, que nem na aula. Como é que... é, Aqui eles ouvem um dos outros, não é uma prova. questão que não atrapalha, assim, quando os meus É, dois eram mais novinhos, a gente sentava ao redor da mesa e meio que cada um ia. As perguntas às vezes eram um pouquinho diferentes, né? Mas às vezes eram as mesmas. Então a gente segue o horário de aula no sentido de que as perguntas que a gente vai fazer, ok, agora, se a primeira aula é Bíblia, a gente faz as perguntas com relação à Bíblia e vai seguindo aquela sequência. Agora que eu já tenho um que escreve a maior parte do que ele faz, ele vai para uma sala e o meu caçula a gente vai, mas vão ter momentos que os dois a gente faz juntos, assim. Depende. Eu fiz perguntas diferentes, mas eu vi que
Na verdade, o meu mais novo queria ficar corrigindo a mais velha. Ah, faltou isso, isso, isso. E ele queria. E ela fica brava, né? Porque... Aqui em casa a gente fala, não se corrige narração. É, É, eu falo pra quando um eles. começa a corrigir o outro, lembra? Não se corrige narração, não se corrige narração. Então, não, a pergunta Mas é não que é na qual foi a avaliação história, ele queria responder mais coisas da pergunta dela, entendeu? a pergunta não é qual foi a história, a pergunta é o que ela se lembra. Se ela não se Sim. lembra, ela não lembra, pronto. que nem o meu do Agora, William Tell, ele não lembrava se nada e não você se lembra uma coisa que ela não se lembra, ótimo, que bom que você guardou. Mas ela não lembra isso. A mamãe quer saber o que ela lembra, não o que você lembra. Uhum. Eles estão numa fase que ele fica querendo mostrar que sabe. Que Um pouco sabe mais. difícil. Aham. É, Tem disso aqui e, também, menina. É, o e é meu. uma outra pergunta, eu não lembro da indicação de vocês, mas enfim, nos livros de contos de fadas, tem um que eu sei que é a indicação da Lise, porque eu comprei, ela ainda estava na escola, é um que estava indicado no site. Mas eu comprei também aqueles livros coloridos, né? E tanto os livros coloridos quanto o livro de contos de fadas, a história, ela não é. A história é meio. Não é Como a que eu vou história falar? da Disney, não é a história que Não a gente é. conhece Ela pela. é bem raiz, né? É bem. Às vezes é trágica, às vezes é. Eu não, assim, não tenho tido problema deles eles ficarem assustados com a história. Claro que vê que é diferente, às vezes pergunta, nossa, é assim, né? Mas eu queria saber se isso não tem problema, né? Como é que é essa abordagem que é muito diferente do que a gente vê por aí, né? E aí, esse final de semana, ela adora montar história e fazer encenação. E aí eu vi que as meninas fizeram uma encenação meio trágica, e aí matou uma, matou outra. Eu falei, ai meu Deus, é muito conto. Aí a minha amiga veio e falou assim: que é isso? O que ela tá lendo? Eu queria só saber se é assim mesmo, isso não tem problema, enfim. Ouvir um pouquinho de vocês disso. Uhum. Liz, tu quer começar? Eu, eu, eu acho que a gente tem que avaliar a sensibilidade da criança. Aqui em casa, eu não tenho problema com os meus. Mas lá, acompanhando outras famílias, então eu já vi casos, né, que as mães me relataram que elas foram ler a história, a criança começou a chorar copiosamente, Ah, não, não. a criança não queria mais ouvir, a criança ficou com medo. Então, nesses casos, a mãe parou a história. Mas, Não. ou nem chegou a contar porque conhecia a criança que tem, né? Aqui em casa, por exemplo, já teve história delas ficarem muito tristes. Ai, mãe, a história é muito triste, eu não quero nem terminar de ler. Mas aí, às vezes, não era uma coisa assim muito pesada, era só o fato de ser uma situação triste, uma vida triste do personagem. Eu falei, não, termina e tal. Mas aqui eu não tive problemas. A única coisa que eu não passo para as minhas crianças é quando tem alguma coisa no sentido de violência sexual, sabe? Tem umas histórias lá, tipo. Tem umas histórias de que, por exemplo, uma vez eu vi um conto, qual era? É Sei meio lá, a mulher estranho. Eu já foi, tive casou, experiência teve com que barbas casar à meio estranhas. força. É, tem uma que é o pai e a menina. Tem uma história de Anderson, Ah, eu eu sei, não vou aquele lembrar do agora burro e qual do é. asno, não sei qual que é. Isso, a do Asno. Eu falei, não, aí essa aqui eu já não falei para Não, ela. essa eu nem li. Eu acho que isso entra na questão da inocência das crianças, eu não passo essa. Eu acho que Agora, é um ponto no, mais. no sentido de assassinato, essas coisas que minhas crianças ouvem tudo, e elas não veem, elas não, isso não as assusta, elas não ficam com medo. É, é, a, Quando o personagem morre, elas não veem problema nisso. Eu acho, não sei, talvez porque a gente fala desde sempre. Aí esses dias, esse ano, né? Faz um tempinho, mas foi esse ano. Uma pegou para ler um dos contos de Grimm para o irmão mais novo, que era o da Cinderela, o original da Cinderela, que as irmãs cortam o pé para caber no sapato, sabe? E aí o Gabriel veio me contar, né? Mãe, a menina cortou o pé da menina. Tipo assim, e não era com
cara de choque, de quem tava triste, era um espanto, assim, meio engraçado, de quem achou engraçado. Falei, filho, isso é uma coisa muito ruim, não se pode fazer, viu? É só uma história. Então, assim, os meus meninos brincam às vezes eu tenho que até dar uma podada, sabe? De coisa de morte e tal, eles brincam, eu falo, não, aí eu falo, não, não fica matando os outros, assim, sem motivo, não, tá? A gente vai a gente vai orientando, na verdade, né? A gente vai orientando. Por que tá falando daquilo, de por que montou aquela situação, enfim. Só para... a Letícia levantou a mão, deixa a Letícia falar, depois eu adiciono. Lê, quer falar? Não sei se ela vai escrever ou se ela vai abrir o microfone. A Lê falou que vai ter que sair, não tem problema. Ok, não consigo ativar. É quando tu entra na reunião, eu não sei se tu tá no computador, no celular, no celular geralmente ele pede para te ativar o áudio. Então, não sei se tu quer... eu não sei se eu consigo ativar o teu áudio. Que estranho. Bom, quando a gente teve o clube de leitura, o primeiro clube de leitura Pais e Filhos, eu acho que algumas de vocês participaram. No primeiro clube de leitura lá, que foi Pais e Filhos, que eu e a Janice fizemos, Contos de Fada rendeu pano para manga, né? Mas essas coisas assim, né? Quando a gente vê o nosso papel como professor, voltando lá para aquela fala do início, quem perdeu vai ver a gravação. A gente tem que dar uma olhada na comida, né? Quando a gente vai preparar a comida, nas ideias. Quando a gente vai preparar uma refeição, a gente lava as verduras, fruta, né? A gente limpa a carne. Então, a gente vai preparando uma refeição saudável. Então, claro, a gente tem a nossa capacidade, o nosso limite, né? Às vezes é difícil saber tudo que está acontecendo em todos os livros. Por isso que a gente quer ter esse espaço e oferecer livros curados, né? Livros que nós lemos e sabemos que se alguém fizer alguma pergunta, a gente vai poder dizer, ó, nesse livro tal coisa acontece, né? Fique atenta. Mas sempre que possível, dar uma olhadinha na frente, tentar encaixar na cultura materna, em qualquer tempo de qualquer... Não precisa ser cultura materna, é só um nome para dizer né, o que é esse momento, mas quando tiver um tempinho de leitura, eu ainda faço isso, porque tem livros que eu preciso, né, dar uma olhada. Dá uma olhada ali, uma vez por semana que tu deu uma olhada em um conto, aí tu já tem uma ideia, ou tu começa a ler, leu 3 parágrafos, não, esse aqui não vai ser, vamos passar para o próximo. E perguntar também lá no Telegram, pergunta, mães, quais contos de fadas desse livro, vocês acham que deu certo aí na casa de vocês, né? Porque aqui em casa, particularmente, a gente não tem muito problema com muita coisa, mas essa questão da inocência, eu preservo até hoje com meu filho de 13 anos. Quase 13 anos. Claro, né? Em doses, a gente vai dando para eles em doses, né? E por isso que a lição da Bíblia é a mais importante, porque a partir dali a gente vai lembrar as crianças, vai levar elas de volta e elas vão ter uma oportunidade de ver como que essas pessoas estão se comportando. Esses contos de fadas, essas fábulas são a base para o estudo da cidadania que vai vir depois com Plutarco, e aí a coisa, aí as guerras da Roma Antiga é algo, né? Mas isso tudo vai ser aquela base que vai preparar eles, né? Nesse treinamento moral deles olharem para aquela... Gente, imagina o filhinho da Alice, né? O Gabriel, já com aquela idade de ver uma coisa... É uma barbaridade cortar o pé de uma pessoa para caber no sapato. Que bom que ele teve essa reação, né? Se ele não tivesse dito, talvez a gente podia... Nossa, filho, mas tu não viu que coisa? A gente não faz, isso é errado. Né? E então isso eu só queria compartilhar. Tem 2 livros, um livro do C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura,
e o livro da Sarah Mackenzie, Uma Família Leitora. Ela vai ter um capítulo que ela fala sobre isso, né? Mas no livro do C.S. Lewis, ele fala: deixa que haja reis perversos e decapitações, batalhas e masmorras, gigantes e dragões, e deixem os vilões serem completamente mortos no final do livro. Nada me convencerá de que isso cause uma criança comum qualquer tipo ou grau de medo, além do que ela deseja e precise sentir. Pois, claro, ela quer estar um pouco assustada. E mais para frente, nesse capítulo, ele fala: mas se ele tiver de se assustar, acho melhor que ele pense em gigantes e dragões do que apenas em ladrões. E acho que São Jorge ou qualquer outro cavaleiro em sua armadura radiante é mais reconfortante que pensar na polícia, né? Então ele, enfim, eu só estou dando, né, duas rápidas citações desse livro dele, que essas coisas que vão nutrir a imaginação dos nossos filhos nessa tenra idade, né? Com a gente fazendo essa curadoria, preparando essa refeição de forma, né, para os nossos filhos, vai chegar um ponto onde a gente vai dizer, ai, que bom que eles receberam essas histórias, porque agora eu consigo ter conversas sobre coisas reais que não são histórias de fada, que é a realidade. E a gente pode, e eles já terem na imaginação deles, né, esses contos, esses heróis, esses cavaleiros que servem de exemplos, né, que colocaram armadura, que foram leais. Gente, a lealdade, isso é uma coisa perdida, né? Não se existe mais lealdade nesse mundo, quase. Tem a esperança. Estamos criando a futura geração. Mas, enfim, Letícia, vê se tu consegue falar agora. Oi, agora consegui. Yeah. Ah, desculpa, Grace, eu tive que entrar e sair. Enfim, eu estava terminando de preparar um estudo, só consegui chegar agora, mas eu cheguei numa conversa que já me pegou. Que bom. Porque, assim, as minhas duas, a Júlia sabe, né, que elas nem filme não conseguem olhar, nem ouvir livros que tem alguma coisa muito dramática, porque, assim, choram copiosamente. E aí eu ouvi alguém citou, acho que é Rafaela, do Pele de Asno, né? E, assim, para mim, tem algumas coisas que eu tenho me questionado, assim, em relação a isso, porque eu comecei a perceber isso, sei lá, quando a Sofia tinha 2 para 3 anos, na leitura em voz alta, né? Eu fui ler Branca de Neve para ela e ela chorava horrores, né? Quando a Branca de Neve foi envenenada, ela, assim, era como se ela tivesse sentindo aquela morte, assim, na pele dela, né? Eu não conseguia terminar de ler. E aí, esse ano eu fui ver o Pele de Asno, fui olhar a lista dos contos que tinha naquele da Zahar, né? Contos de fadas, aquele vermelho de capa dura. Fui ver a lista que tinha para escolher um conto para ler, aí eu li esse título e disse, nossa, eu me lembro que eu li essa história quando eu era criança. Ah, vou ler essa. E aí eu comecei a ler e comecei a... Nossa, mas eu não me lembro disso aqui. Né? Essa parte assim tão horrível, assim, sexta, eu não tenho o mínimo registro dessa parte. Então, assim, eu fiquei pensando duas coisas. Uma é que talvez eu li a adaptação, que é bem possível, né? Bem. Que não tenha tido essa parte. Hum. E a segunda coisa que eu pensei, e que eu tenho me deparado muito nessas leituras, é que eu tento olhar, às vezes, como é que a criança enxerga. Porque eu leio com toda a minha carga já, né? E então tem coisas que eu pego, sutilezas de menção à sexualidade, que a criança não pega. Eu não sei, são reflexões que eu estou fazendo e estou jogando para conversa, assim, sabe? Porque, que nem eu ouvi uma vez num podcast, uma mulher falando, quando as crianças começam a perguntar sobre sexualidade, né? Responder o que ela perguntou, e não aquilo tudo que tu sabe. Tipo assim, entendeu? Como nascem os bebês? Aí tu sabe todo o processo, né? Mas tu pode responder, você saiu da minha barriga, né? Você estava na barriga da mamãe, a mamãe entrou em trabalho de parto e você saiu. Pronto, ela vai ficar feliz com aquela resposta naquela idade. Depois, em outro momento, você vai aprofundar. E que nem assim, uma coisa que eu enfrentei aqui em casa. Eu tenho só meninas, né?
Uhum. Então a brincadeira de papai e mamãe, de família, sempre é complicada porque falta um pai, Eu sou o né? oposto, eu Aí só elas, tenho guria, aí nunca tem mãe aqui na nossa família. então elas brincam sempre. Deixa eu só fechar a porta aqui, eu tô falando meio alto. Elas brincam todos os dias de mamãe e filhinha, né? Aí um dia elas estavam assim, mas eu não quero. Aí estavam nesse dilema que faltava o pai. Daí eu disse um dia, meninas, e por que que vocês não fazem então que são duas irmãs? Então uma é a mamãe, né? Tá com filhinha, a outra tá com o sobrinho. Tá, daí isso por um tempo foi, né? Aí outro dia elas estavam de novo assim, porque nenhuma das duas queria ser o papai, né? E aí eu fui tentar intervir, aí ela olhou para mim e disse: ai, mamãe, aqui. Como é que ela falou? Eu pensando naquele conflito de assim, uma das duas vai ter que se fazer passar por papai, e daí vai ser fazer de conta que é menino. E sabe essas confusões todas do que a gente está vendo, de ideologias e não sei o quê. E aí, quando eu fui falar com elas, daí ela olhou para mim e disse: ai, mamãe, aqui não dá para ter uma família com duas mamães. Pronto, respondeu a Porque, pergunta dela mesma. ufa, sabe? Então, assim, lendo os contos de fada e pensando, eu fico pensando, será que isso é um escândalo para mim, que tô vendo com a carga de adulto e com toda a história, e com todo o contexto que eu trago? Ou será que para a mente dela vai ser interpretado da mesma forma do que para mim? Vai causar o mesmo dano que eu penso que eu estou causando? Ou ela só está dizendo, não, alguém tem que fazer de conta que é o papai na brincadeira, porque não pode ter família com duas mamães. Entende? Eu não sei se deu para captar qual é a diferença que eu estou tentando trazer, assim, mas é uma reflexão que eu tenho feito nessas leituras mais complexas. Não li o Pele de Asno para elas, não tive coragem. Que bom, a gente falou no início, né, Lê, o papel dos pais na educação dos filhos, né, dos pais e das mães, e dessa dependência no Espírito Santo, né, da gente trazer para o Espírito Santo, é o tempo de eu estar fazendo isso, é o tempo de eu estar lendo esse tipo de literatura. Os contos de fada, assim, são um choque para gente que cresceu completamente com versões Disney. Eu falo versões Disney porque é a única coisa que me vem na cabeça, porque foi assim que eu conheci as princesas, né? E algumas, eu acho que assim, Lizzie, não sei se tu quer começar, tem alguma coisa para pontuar, mas eu sempre penso assim, né? Na minha experiência, o que eu vejo é sempre trazer o momento, esse momento que os meus filhos estão, é o momento certo, por mais que seja uma literatura falada por todo mundo. Outra coisa que me veio na cabeça, contos são para ser contados, né? Os contos foram desenvolvidos a partir da tradição oral, né? Da gente contar as coisas. Então, uma coisa muito legal que pode ser feita é tu ler a história e tu contar para elas a história. Não precisa ser lida direto do livro, ainda mais se elas são pequenininhas. Tu falou, uma tem 3 anos. Qual é a idade das tuas meninas, Lê? Uma vai fazer 6 agora em maio, a outra tem 3. Tá. Perfeito. E a outra 5 meses. tá. Mas o que a gente falou para a Rafaela antes, né? O que a gente estava conversando antes, da gente fazer essa seleção do prato que a gente quer estar mais propício para a gente servir para nossa criança agora, né? Talvez essas histórias que tenham muita violência não sejam as histórias do agora, né? Não é que a gente quer esconder dos nossos filhos que existe maldade, existe, é real, eles precisam entender isso, né? Mas no tempo certo, na maturidade certa. Outra coisa que me veio à cabeça, né, também, a gente pode continuar nos contos bíblicos, a gente não precisa mudar, né, ou aos poucos introduzir os contos de fada, né? Mas fortalecer e fortificar os contos bíblicos para elas terem essas referências para quando alguma coisa que incomodar elas, que tocar elas de uma forma assim, né? Que deixar elas. Foi aquilo que eu falei, poxa, mas isso é uma maldade. Isso é uma maldade, isso está errado, né? Então, a gente precisa ter essas conversas de acordo com a idade e a maturidade deles, né? E cabe a nós, né? O nosso amor pensante que a gente está cultivando e sempre desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Vou contar a minha experiência do Barba Azul. Eu não lembrava da história do Barba Azul e casualmente estava em áudio. A gente estava no carro e o Barba Azul começou. E eu estava dirigindo e os meninos, vamos ouvir, tá, vamos.
E eu falei, meu Deus do céu, para quem não conhece a história do Barba Azul, ele mata todas as mulheres que ele casa, é uma coisa de louco. Aí a história acabou, eu dirigindo, os dois atrás e eu, filhos. A gente teve uma conversa, não lembro o jeito que a gente conversou, mas a gente conversou. Eu falei, filhos, olha, isso é uma coisa muito, muito trágica, né? Isso é errado. Enfim, eu falei, filhos, vocês estão bem? Não, mãe, tranquila, a gente está bem, nem te preocupa. Porque na nossa cabeça, é o que tu falou, Letícia, a gente vem com a nossa bagagem. A gente acha assim, meu Deus, mas os contos de fada têm a tradição do conto oral, eles foram escritos numa época, muitos são críticas sociais daquele tempo. Então, assim, e se a gente for olhar, não está muito longe da nossa realidade também, né? A gente se apavora, mas, né? Toda vez que eu penso nisso, eu lembro de Juízes na Bíblia. Eu falei, a gente se apavora, mas já acontecia desde o início. Saul e Jacó, já estava tudo lá, tudo acontecendo. E então, assim, o nosso trabalho é alimentar a mente das crianças com heróis, com exemplos. Alguém falou, acho que foi uma das meninas falou aqui no chat, né? Trabalhar as virtudes. Tu pode optar por ler o livro das virtudes, né? Tem vários contos naquele livro, tem e vários. Eu não sei, aqui em inglês, pelo menos, a gente tem uns 3 ou 4 diferentes dessa mesma coleção das virtudes. Outra opção também, conforme tu for, né, gastando esse tempo para avaliar os contos de fadas, né? A gente não está dizendo elimine eles de vez, mas vai trazendo ele aos poucos, e tu pode ler a história e tu contar para elas, fazer um tempo especial de conto, né? Daqui a pouco elas vão querer inventar história também, vai virar enfim, quem sabe uma pequena tradição aí na casa de vocês. Chegou um aqui na minha porta. Lizzie, não sei se tu quer adicionar alguma coisa da tua experiência aí. Eu não quero falar muito para não passar o horário. Pois é, menina. Mas só para fechar, os contos de fadas, eles foram escritos para ensinar maldade às crianças. E na lição da Charlotte, como a Mari falou, é o início da cidadania. E Plutarco daí para pior, né? Então, assim, de alguma forma, a gente tem que lembrar, os nossos filhos já estão sendo. As pessoas às vezes brincam, falam bem assim, as pessoas quando falam assim, porque o povo fica criticando que a gente quer criar os filhos numa bolha, porque a gente faz homeschool e eu não faço. Faz sim, faz sim. Quem faz homeschool cria os filhos numa bolha. Eu estou criando os meus numa bolha, essa foi essa foi a minha intenção. Criar eles à parte do mundo por um tempo, até que eu veja que eles têm a maturidade suficiente para ir lá para o mundo. Né? E vou inserindo esse mundo na bolha deles aos poucos. Então, os nossos filhos vão ter contato mais tarde com alguns assuntos, notícias de jornal, por exemplo. Meus filhos não veem notícia de jornal, que também é cheio de barbaridade. E aí, de alguma forma, eu vou introduzindo esses assuntos. É claro que no caso da Letícia, né? As meninas dela ainda são muito novinhas, então não precisa ter pressa. Mas em algum momento, entre ali a segunda infância, né? Dos 6 até o começo da adolescência, a gente vai ter que passar esses assuntos aí com as crianças. E aí, a Mari falou uma coisa muito boa. Na dúvida, use a Bíblia. A mesma Charlotte tendo falado para a gente ter um certo zelo em pular algumas leituras quando as crianças são pequenas, a Bíblia não precisa ser escondida dos nossos filhos. Liz, mas tem incesto na Bíblia, tem assassinato, tem abuso. Tá lá na Bíblia, então pode ser lido. Eu acredito assim, pode ser lido. Eu também tive cuidado de manter uma certa idade, mas ainda assim, são assuntos assim, por exemplo, que se eu estou lá no meio do culto, o pastor vai e lê aquela história ali, lá da Diná, né, que foi abusada. Eu não vou tirar minha filha da igreja e falar assim, nossa, eu vou tirar daqui porque hoje a pregação vai falar sobre esse assunto. Eu não vou tirar, ela vai ouvir porque eu vou entender que o Espírito Santo disse que é a hora dela ouvir. Então, com a leitura da Bíblia, a gente consegue fazer, e até porque as histórias bíblicas não dão detalhes, né? Você vai pegar um conto de fadas, né? A Chapeuzinho Vermelho, o original, ela senta, ela conversa com o lobo, ela deita na cama do lobo e depois o lobo come ela. Então, qual que é a ideia
do conto da Chapeuzinho Vermelho, e isso já é fato, né? Que se queriam preservar as crianças de abusadores que estavam na floresta. Então, a criança que ouve aquela história e depois pensa assim, a gente fala no dia a dia, ela tem gente má, tem gente má, tem gente má. Então, se uma pessoa estranha convida a criança para entrar na casa dela, a intenção do conto de fada da Chapeuzinho Vermelho é que ela associe com a história do lobo mau, diga, eu não entro não, é que ele me come, no sentido de comer mesmo, de, né, normal, de se alimentar. Era essa a ideia mesmo, né? De crianças que viviam soltas na rua antigamente. Então, não entra na casa dos outros. Mas a gente tem que trazer para as nossas crianças que existem essas pessoas más. Existem, e que o ser humano é capaz de atrocidades assim que a gente não consegue imaginar. E aí a Bíblia não traz, como eu estava falando, não traz esses detalhes. Fala lá que ele forçou a menina. Tá, fez isso, né? Então, talvez você passe por isso, pela história, igual a Alice falou, seu filho nem perceba. Talvez na segunda vez que ele passar pela história, aí ele perceba. Uai, mas o que quer dizer isso? Quem fez ele perceber? O Espírito Santo. A gente está permitindo que o Espírito Santo guie, entendeu? Numa primeira vez, na primeira leitura, eu já sei, porque eu já passei por esse texto aqui em casa, eles não percebem. Eles não percebem o que aconteceu realmente, né? Eu troco algumas palavras, às vezes eu falo, até para questão de entender, olha, ele forçou ela a dormir com ele, né? A gente põe uns pleonasmos para ficar mais fácil. Eu acredito assim, que lendo a Bíblia a gente consegue ir fazendo você vai até sentindo como seus filhos recebem essas histórias de maldades, assim, sabe? Porque às vezes não sei, eu acho que a gente tem que preparar nossos filhos para o mundo mal, extremamente mal, que eles vão enfrentar, de criar malícias nas nossas crianças, de elas entenderem que não é toda pessoa que é. A gente cria os nossos filhos na bolha dos nossos amigos ali, são pessoas que a gente julga respeitáveis, né? Honradas, e aí pode ser que aquelas crianças imaginem que todas as crianças, todos os pais são bons, todas as crianças são boas, e aí numa dessa ela se encontra com uma criança, só para você ter uma ideia. Recentemente a gente teve notícia de uma pessoa de nosso convívio que não era uma boa pessoa, e que a gente não imaginava, né? Mas é claro, graças a Deus traz a verdade à tona, né? E se essa pessoa, né? Claro, assim, era uma pessoa que não era uma história de maldade com criança, não era nada disso. Mas não era aquilo que a gente pensava também. E se essa pessoa tem contato com meus filhos, se essa pessoa é mais má do que eu imagino, e se? Então, assim, de alguma forma a gente tem que orientar os nossos filhos nessas questões, né? Aí, ó, falei que não ia falar e falei demais. Eu acho que vale a pena ficar acordado um pouquinho mais tarde para ouvir a Liz falar. Meninas, a gente vai ter que encerrar por causa do horário, né? A gente quer continuar tendo os nossos encontros nesse horário, então a gente precisa respeitar o nosso horário, por nós e por vocês, né? A gente pensa em vocês. Mari, deixa eu só. Eu vi que alguém perguntou da timidez, só para não ficar sem resposta. Vai lá, pode falar. Uma coisa que ajuda muito, as lições de recitação para timidez. Tá? Ajuda muito na dicção, porque a partir do momento, a lição de recitação é o momento da gente ensinar a pessoa a se impor para falar. E aí, aqui em casa já aconteceu, por exemplo, da gente fazer os exames, aí nos exames a gente faz a recitação. A gente chama alguns parentes, né? E aí a gente fala assim, ó, fala igualzinho a gente faz na recitação, né? Então, a criança já tem aquele costume ali trabalhando em casa para ela se apresentar. E aí a gente vai, outra maneira da gente começar, a criança começar com pequenos grupos, né? Então, apresenta ali para a família, né? Apresenta para a corte, para algumas crianças que estão te visitando, os amiguinhos visitando na sua casa, que é mais fácil. E aí, quando você for para um grupo maior de pessoas ou pessoas desconhecidas, puxar o gancho, né? A mesma coisa que você aquele dia você não falou ali para seus amigos, aquele dia você não conversou, você não conversa bem. Assim, uma das nossas táticas, né? Treinar neles num cenário para quando a gente precisar do outro, a gente resgata. Exatamente, a gente faz gancho, né? A gente fala, ó, olha, você lembra aquele dia que você
Aqui em casa, as minhas meninas estão começando a mostrar os instrumentos, né? Tocar para outras pessoas. Então, toca para quem chega aqui em casa. Primeiro era só para quem era da família, né? Chegava alguém da família, já iam pro piano. Aí depois alguma visita, assim, de algum membro da igreja, algum irmão nosso da igreja, elas já apresentam. E aí os próprios irmãos da igreja estão falando, olha, já dá para vocês tocarem lá na igreja. Então, é um processozinho, assim, que elas não têm vergonha, né? Então, um processozinho, assim, que a gente vai treinando. Mas as aulas de recitação ajudam muito, muito mesmo. Isso aí, meninas, a gente vai encerrar. Eu só estava concordando aqui que a Pri falou que as aulas da Liz sobre o método da prática são muito boas, muito esclarecedoras, eu concordo. Meninas, se ficou alguma dúvida, se vocês tinham alguma dúvida que não tiveram uma oportunidade de perguntar, coloca lá no Telegram, já coloca agora. Deixa um áudio se for mais fácil, tá? Ó, vamos treinar a nossa timidez. Deixa um áudio se for mais fácil, ou escreve, que a gente vai respondendo. A Ju teve uma pergunta lá no Telegram bem interessante sobre a questão da leitura. Eu respondi lá, então fica lá a resposta. Senão a gente vai ficar mais uma hora aqui falando. Os lembretes são 2. A Ju, que está aqui com a gente, que criou os estudos do artista para gente, que está tudo lá na plataforma, aquele material lindo, né, para fazer aula de desenho, ela vai dar uma mentoria para nós no dia 22 de maio, é uma segunda-feira também, explicando como que a gente pode incorporar a lição de desenho no nosso dia a dia, porque se vocês são como eu, foi uma das últimas lições que eu coloquei no meu cronograma, porque eu não me considerava capaz, porque eu não tive uma boa experiência com desenho na minha carreira escolar. Mas essa é a minha história, Charlotte Mason me deu uma segunda oportunidade, hoje eu desenho até no meu diário da natureza. Então, meninas, se vocês estão usando o material que a Ju criou, compartilhe lá no Instagram, marca a gente, né, para o pessoal ver que tem muita coisa boa no CMC. E então a Ju vai fazer isso, ela vai trazer para nós ideias de como que a gente pode usar o material dela, já está tudo pronto ali, só não vem com o material, com o pincel e com a tinta, vocês têm que adquirir, mas o resto está tudo lá. Então, dia 22. E a outra coisa que eu queria falar é que nós vamos começar a anunciar a abertura para a próxima turma. Em junho, nós vamos abrir a próxima turma. Então, se vocês conhecem alguém que gostaria, né, que está esperando, tem a lista de espera, a gente tem mandado e-mail para quem está na lista de espera, para ir preparando essas famílias. Mas para vocês que estão aqui com a gente, né, as nossas fundadoras, digamos assim, né, as que abraçaram esse projeto junto com a gente quer que vocês continuem com a gente no próximo ano, né, a mentoria CMC é anual, então, para quem quer continuar e renovar, o valor da renovação vai ficar menos de R$ 25 por mês, né, a gente fez a matemática aquele dia, eu anotei aqui para não esquecer, mas vai ficar um valor de menos de R$ 25 por mês. Vocês vão continuar tendo acesso a tudo isso que a gente já construiu aqui juntas, e a gente vai ter novas pessoas, novas mentorias, a gente vai continuar adicionando camadas, né, nas disciplinas. Hoje mesmo eu criei, já está lá na plataforma, eu criei um playlist para 2 dos compositores que estão lá, eu vou só terminar agora de criar o último playlist, e eu tentei colocar algumas referências só para enriquecer o estudo do compositor, né, se vocês, tipo, não estou fazendo estudo do compositor ainda, então vai lá na plataforma do CMC, lá no módulo de disciplinas escolares, artes e música, tem 2 playlists pronto, e daqui a 1 hora deve ter um terceiro. Começa amanhã o estudo do compositor. E já começa amanhã o dos desenhos, e no dia 22 de maio a Ju vai nos ajudar ainda mais a nos aprofundarmos. E eu confesso que, para mim, a experiência de trazer mais a lição de desenho no meu homeschool acabou me beneficiando mais do que os meus próprios filhos. Então, fica o convite. Eu vou só parar de gravar aqui.